Josué capítulo 9, versículo 8 diz assim: somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus, ao leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro, os odres, são as vasilhas de couro que enchemos de vinho, eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas, atenção, os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Meu irmão e minha irmã querida, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Grande parte do sucesso da sua vida depende dos seus relacionamentos. Grande parte do sucesso da sua vida depende das pessoas com quem você está aliançado. E nós temos que viver em aliança. Eu vou mostrar isso aqui na palavra, que Deus gosta que o povo dele tenha compromissos profundos. Deus não tem prazer nesse estilo de vida pós-moderno, onde os relacionamentos são líquidos. Hoje você ama, amanhã você odeia. Hoje você é amigo, amanhã você é inimigo. Hoje você casa, amanhã você separa. Isso é a liquidez dos relacionamentos na pós-modernidade. A pessoa não cria vínculos profundos e raízes profundas em lugar nenhum. Não para em igreja nenhuma, não para em grupo nenhum, não para em lugar nenhum. A vida dela é sem raízes e Deus não gosta disso, pelo contrário. O grande símbolo do crente na Bíblia é uma árvore plantada, árvore enraizada, enraizar, crescer e frutificar, ter alianças. Só que com quem nós vamos fazer alianças vai fazer toda a diferença em nossa vida. Porque se você faz aliança com a pessoa errada, você tem um Jonas no seu barco. E ter Jonas navegando com você, meu amigo, é problema, porque você tem Deus se opondo a você por uma pessoa que caminha com você, como eu expliquei aqui até no domingo de manhã. Então você tem resistência à tua vida, ao teu projeto, ao teu ministério, à tua casa, à tua carreira, à tua empresa, porque tem uma pessoa ali com quem você se aliançou, a quem Deus resiste. Mas se você tem uma aliança com Jesus, por exemplo, aí seu barquinho, o barco de Jonas era grande, era barco de passageiros, era um barco que tinha aquele porão embaixo, onde Jonas dormiu. O de Jesus, os discípulos não, era um barquinho pequeno de pesca, para pouca gente, mas aquele barquinho, aquele sim ninguém podia afundar. O Titanic afundou, mas aquele barquinho dos discípulos nunca poderia afundar, porque eles tinham aliança com a pessoa certa. Eles tinham Jesus dentro do barco. Então quem você tem dentro do seu barco? Por exemplo, o apóstolo Paulo, dentro do barco dos romanos, ele avisou aos romanos que teria um naufrágio, não ouviram Paulo, desobedeceram o apóstolo, sofreram naufrágio, mas por causa da intercessão de Paulo, Paulo disse: ninguém vai morrer porque eu estou orando por vocês. E ninguém morreu porque ele tinha um homem de Deus orando por eles. E a minha pergunta é: com quem você tem aliança? Quem está no seu barco? Olha o que o apóstolo Paulo fala para a gente em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, eu quero que você anote. Gente, eu fiquei tão feliz, hoje uma irmã me mandou, na live da ansiedade, uma irmã me mandou uma foto do que ela fez com a minha live. Ela escreveu um livro, coisa linda, pessoa nova convertida, pegou um caderno, detalhes, os versículos, relacionando um versículo a outro. Eu falei: pronto, não tem como, aqui já tem, já sabe,
Então, porque leva a sério, estuda a palavra. Ei, leva a sério a palavra, estuda a palavra. Pastor, gostaria tanto de saber Bíblia como o senhor. Sabe como eu ouço pregação? Com Bíblia aberta, anotando tudo, marcando os textos, desde novo. É assim, é com interesse, né? É assim que qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus que conhece a palavra, vive, meus irmãos. Então vamos lá. Até me perdi, está falando o que mesmo? 2 Coríntios capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala, anota aí. Não se ponham em julgo desigual com descrentes ou com infiéis, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão tem da luz com as trevas, ou que harmonia há entre Cristo e Belial, que comunhão há entre o crente e o descrente? Paulo, quando fala assim, não se prenda a um julgo, ele fala, não faça uma aliança, sabe? Não é que você não pode conviver com quem é descrente, não pode conviver até com quem é maligno. Eu posso até, sabe, com sabedoria ali, eu posso. Davi convivia com Saul era endemoniado, até o tempo que Deus separou eles para a glória de Deus e para o bem de Davi. Mas eu posso. Mas a aliança de Davi não era com Saul. A aliança de Davi foi com Jonatas, 1 Samuel 18. Depois eu vou falar sobre isso hoje aqui. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: cuidado com quem você faz aliança, porque você pode estar fazendo aliança com demônio. Belial. Tem gente que carrega demônio, tem gente que está malignizada, infelizmente. Então tenha cuidado, cuidado com as suas alianças, cuidado com quem você faz sociedade. Meu melhor best friend, quem é seu best friend? É gente de Deus, de coração sincero, é gente boa mesmo de Deus? Não sei. E não basta ser crente, não. Ah, não, pastor, é da igreja. Vai namorar com quem? Com o menino da igreja. E tanto menino da igreja que é lobo, tanto joio no meio do trigo. Tem que saber ser crente de verdade, temente ao Senhor de verdade. Deus tinha dito a Israel, a Moisés, antes deles conquistarem a terra prometida, em Êxodo 34, versículo 12, tenham cuidado para não fazer aliança com os povos da terra que eu vou levar vocês. Porque como eu expliquei aqui no segundo dia que nós pregamos aqui, ou foi no terceiro, Deus condenou, no terceiro se não me engano, Deus condenou aqueles povos porque eles eram malignos. Israel poderia ter aliança com outros povos, mas não com aqueles cananeus, porque eles eram pessoas malignizadas. E Deus fala isso. Vocês não podem ter aliança com eles, porque eles vão ser um laço, uma armadilha para vocês. Vocês vão aprender, vão viver como eles, e eu vou ter que castigar vocês. E tem muita gente que pensa, não, eu posso conviver intimamente com qualquer pessoa, eu não sou influenciável não. Oh, meu filho, que bobagem é essa? Quem nessa vida não é influenciável? Paulo disse, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, não se engane, todo mundo é influenciado. Então Israel veio com isso na cabeça, aliança com ninguém, e vamos destruir geral. Só que aí o que acontece? Nesse texto que nós lemos aqui, se você ler no começo do capítulo, lá no na altura do versículo de número 3, vai dizer que os gibeonitas souberam que Israel vinha destruindo todo mundo, e eles foram muito inteligentes. Eles disseram, rapaz, se nós não podemos contra eles, nos unamos a eles, né? Quem não pode com eles, se une a eles, aquela velha estratégia. Os gibeonitas se disfarçaram, pegaram roupas velhas, sandálias gastas, odres, a vasilha de couro que leva vinho, velhos, pão velho, seco, esmigalhado, e se disfarçaram de um povo que vinha de longe, e pediram a Josué para fazer uma aliança com Israel. Interessante que isso mostra que eles estudaram o povo de Israel, porque em Deuteronômio 20, Deus abre uma exceção para Israel fazer alianças com povos distantes, que veriam a ser servos de Israel. Aí vocês podem fazer aliança, mas com aqueles vizinhos cananeus, não. Então os gibeonitas estudaram Israel. Isso está confirmado no versículo 24 de Josué 9. Eles vão dizer, depois que foram desmascarados, nós estudamos vocês, nós sabíamos que o vosso Deus mandou matar o povo daqui, por isso nos disfarçamos de povo de longe. E eles vieram, eram dali, eram vizinhos, eram cananeus, mas vieram disfarçados de povo de longe, para tentar fazer uma aliança com Israel.
vieram com uma aparência enganosa, aparência de aliança boa, mas era aliança ruim. E a primeira coisa que você tem que entender sobre isso é, mais uma vez, uma coisa super batida, mas que a gente cai sempre, é que a aparência engana. Não vá pelo que você está vendo exteriormente, não, meu irmão. Calma, a aparência engana. Provérbios 31:30, o texto da mulher virtuosa. E você que só julga as pessoas, você que só se interessa, você que é solteiro, só se interessa porque você acha linda, mas você não julga caráter para casar, pense sobre isso. Né? Provérbios 31:30 fala assim: a beleza é enganosa. Não que beleza é uma coisa ruim, mas muitas vezes engana, você fica ali encantado, ó. Mas fulano, ela é grossa, ela é terrível, ela não, é preguiçosa, não respeita pai, não respeita mãe, mas fulano ele é ruim, ele é uma pessoa que não trabalha, não teme a Deus, mas é lindo. Eu lembro como fosse hoje. Chegou na igreja um rapaz, um homem, para pedir aconselhamento a mim. Rapaz, foi um dos homens mais bonitos que eu já vi na minha vida. Pensa, era muito bonito, alto, forte, olho claro, um cabelo perfeito. Não é você, Jonathan. Mas você está chegando lá, Jonathan. É quase um Jonathan. Tem que abençoar para não bater o irmão. Pensa, e para completar, a voz dele parecia uma voz: pastor, não sei o que. Você não tem defeito não, meu amigão. Para com isso, vai embora, eu estou falando com raiva de você já. O cara é perfeito demais. Só que quando o cara abriu a boca para falar, pensa uma alma oca. Pensa um coração vazio. Ah, sim, para completar, era rico. Rico ainda. Mas pensa uma alma oca, um coração vazio, uma mente tribulada, um homem que tentava se matar direto. Eu tentando ajudar aquele homem. Aí eu fiquei tão impactado com aquela cena, aquele homem tão lindo, rico, mas tão vazio, tão triste, tão infeliz, que passou um tempo, lógico, sem expor ele, que ninguém sabia. Eu comentei na igreja, eu falei: irmãos, uma vez eu atendi um homem tão rico, tão bonito, tão lindo, e pensa um coração vazio, querendo se matar, tá vendo que dinheiro nem beleza faz ninguém feliz? Aí beleza, falei isso. Irmão, quando acabou o culto, umas 3, 4 irmãs diante de Deus me procuraram, Tainã é testemunha. Ô pastor, quem é esse varão? Ô pastor, quando é que ele vem aqui? Eu disse: irmão, você ouviu o que eu falei? Eu disse que ele tem um coração doente, que ele quer se matar o tempo todo, que ele... mas Deus pode transformar. Meu irmão, é impressionante. É impressionante como beleza engana, como seduz. Você fica ali encantado. Não é só a beleza física, não. É a aparência, é o estilo, a estética, né? É aquele, né, como a gente chama aqui, o shape, o naipe, né? A pegada, né? De inteligente, de crente, de sabido, de talentoso. Muitas vezes nós nos enganamos nisso. E não é só você não, até um grande homem de Deus que nunca errou, Samuel, nunca errou, Pati. A Bíblia fala que Samuel, em toda a sua vida, nunca deu uma profecia errada, não errou nesse sentido. Mas teve um dia que Samuel chegou na casa de Jessé, e quando ele viu Eliabe, o mais velho, ele bateu o olho, e em 1 Samuel 16, ele disse: uau, certamente, esse é o ungido do Senhor. Já estava com o frasco na mão, para derramar o azeite na cabeça do bonitão. Então ele disse: ei Samuel, quem disse que eu escolhi esse? Mas Senhor, é tão bonitão. Encantado Samuca. Então ele disse: quem disse que é esse Samuel? Não olhe como olha o homem tolo olha a aparência, mas eu vejo o coração. Se o nosso Deus avalia coração, nós temos que começar a valorizar mais coração. Mas pastor, como é que eu vou avaliar coração? Só com intimidade com Deus, para Ele te revelar o coração das pessoas. Eliezer avaliou o coração. Quando Abraão mandou Eliezer, em Gênesis 24, buscar uma esposa para Isaac, disse: Eliezer, eu só quero ser uma moça da minha parentela, eu só quero isso. Ele já podia escolher qualquer uma da parentela, mas ele disse: não, quem sou eu para escolher uma esposa para meu senhor Isaac? Não, eu vou orar para Deus me dar a direção. E falou: Senhor, me mostra quem é a pessoa certa. Eu não confio nos meus olhos, eu não confio na minha percepção, eu preciso que o Senhor me guie. Aprende, solteiro, aprende, solteira, aprende. Aí estava Eliezer. Qual foi a prova que Eliezer pediu, gente?
Ah, Senhor, eu estou aqui, a menina que vem com o cabelo mais sedoso é ela. Ah, Senhor, eu estou aqui, a menina que vier com aquele olhar mais lindo é ela. Senhor, a menina que vier com a simetria do corpo. Não! A menina que vier, Senhor, e eu pedi água a ela, e ela, além de me oferecer água, der aos camelos, sem eu pedir, se preocupar com os animais. Ela é bondosa, ela é amorosa de verdade, ela tem um coração bom. Essa é a mulher. Ela está Eliezer no poço, aí pediu a uma menina água. Você pode me dar água? Aí uma menina, assim com má vontade, você é homem me pedindo, né? Que homem preguiçoso. Tome. Aí pediu a outra, você me dá água? Tome. Daqui a pouco vem Rebeca. Você me dá água, filha? Claro, Senhor. Deu água a ele. E seus camelos? Estão com sede os bichinhos? Espera aí, vou dar a eles também. Aí, Eliezer, eu quero ter um papo contigo, menina. Deus me trouxe aqui para casar, meu Senhor. Aí você conhece a história. Mas o que pesou foi coração. Por acaso eu também era bonita, porque Deus é bom. Mas o que pesou foi o coração. Meu irmão, coração mais importa, meu irmão. É alma que importa. Israel está sendo enganado aqui porque está olhando a aparência. Fizeram a aparência de viajante de longe, a aparência de quem era bom para aliançar, mas caíram na furada. Mais do que a aparência, eles falavam crentez. Você leu comigo, versículo 8 em diante. Eles chegam dizendo: ah, nós viemos de longe porque ouvimos a fama do vosso Deus. Olha aí, vieram com a conversa de crente. E quanta gente chega com conversa de crente, mas não é crente. Com papo bonito, mas não é. Satanás, quando tentou Jesus, levou ele na igreja da época, no templo de Jerusalém, no templo, Mateus 4:6, e pregou a Bíblia para ele. Ah, se tu és filho de Deus, no templo, se tu és filho de Deus, cumpre então o Salmo 91:12, que diz que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra, eles te livrarão. Se joga daqui, mostra, Bíblia na boca, na igreja. Mas era Satanás. Cuidado, meu irmão. Não todo mundo que tem Bíblia na boca tem Bíblia no coração de verdade. Cuidado, meu amado. A ordem de Jesus para a gente em Mateus 10:16 é: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Então, sejam prudentes como as serpentes. Simples como a pomba, inofensivo como a pomba. Não faz mal a ninguém, mas prudente como a serpente. Crente não é besta, não. Crente não confia em qualquer um, não. Crente é simples como a pomba. Crente não faz mal a ninguém. É inofensivo como pomba, mas ele é prudente. Você pegar uma serpente é difícil, ela prudente como uma serpente. Vocês vão como ovelhas em meio a lobos, a gente má. O mundo está cheio de gente má. Então seja, prudente como a serpente. Um caso que é muito legal para a gente entender como a gente deve agir é da escolha do substituto de Judas. Atos capítulo 1, os apóstolos se reúnem e falam: não pode ficar só 11. O Senhor escolheu 12, é para ser 12 apóstolos. Vamos escolher alguém para substituir Judas. E aí botaram um critério: tem que ser alguém que esteve conosco desde o batismo de João, desde o início do ministério do Senhor, até a ressurreição. Alguém que não arredou, alguém que perseverou. Quando passou essa peneira, só ficou 2. Que coisa, né? Como é bom às vezes a gente ter critérios profundos, porque aí fica mesmo quem é de rocha. Quem temos aqui que está desde o batismo? Porque no batismo tinha um monte já seguindo Jesus, mas quem ficou até a ressurreição? Os 12, Matias e um rapaz chamado José Barsabás, o Justo. Outro é só Matias. Um candidato tem nome, tem sobrenome e tem título: o Justo. José Barsabás. Gente, aqui estão os 2 candidatos. O primeiro, José Barsabás, o Justo. O segundo, Matias. Só que aí eles não se impressionaram com a aparência, não se impressionaram com o apelido, com o título, até porque hoje título não quer dizer nada. Vocês viram aí uma professora aí que... Então eles não se impressionaram com aquilo ali. Fizeram o quê? Foram consultar o Senhor. E eu acho linda a oração de Pedro em Atos 1, versículo 21 em diante. Você vai ver, e Pedro fala assim: Senhor,
Tu que conheces os corações, nos mostra quem o Senhor escolheu. Senhor, os nossos olhos não conseguem discernir. O Senhor que conhece coração. Ei, meu irmão, antes de se aliançar com qualquer pessoa, de trazer qualquer um para a sua vida, ore ao Deus que conhece coração. Ah, é tão lindo, é tão bom, é tão bonito, é tão José Barsabás o justo. Não, sabe quem Deus escolheu? Irmão Matias. Era ele quem Deus queria, e era ele que seria bênção para a igreja. José Barsabás justo não seria bênção, e você às vezes está escolhendo pelo currículo e não está consultando o Senhor. E o triste, meu irmão, é que nosso Joshua aqui, nem vou nem chamar ele de Yeshua agora, que ele não merece, vou chamar de Joshua em inglês, que o pessoal está merecendo isso. O nosso Joshua aqui, como na semana passada que a gente pregou aqui, na derrota contra Ai, de novo Joshua pisa na bola e não consulta a Deus. Está aí, versículo 14, ó. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles. Meu irmão, de novo Joshua. Caramba, Joshua, de novo. Você é um homem de Deus, Josué. Ora antes, meu filho, para as coisas. É a segunda mancada que ele dá. É a segunda vez que ele vai comprometer Israel. Por não buscar a Deus, por não consultar, por confiar na sua própria avaliação. Primeiro foi o quê? Foi na batalha de Ai, né? Disseram a ele, Josué, 3.000 homens servem. Ele confiou no conselho do exército, mandou 3.000 homens, tomou uma pancada. Se ele ora antes, Deus fala, ei Josué, não vá não, que tem pecado. Trata o pecado primeiro, para eu ir com vocês. E não morreu ninguém. Ele confiou só na sabedoria humana. Ei, para de confiar só na sabedoria. Não avaliei, já estudei, já sei tudo. Quando alguém vem me dizer que já sabe tudo, eu tremo. Já avaliei tudo. Seja humilde, diga assim, eu estudei, para mim parece muito bom, mas quem sabe mesmo é o Altíssimo. Eu vou orar, eu vou buscar nele. Provérbios 3:5. Não se estribes na tua própria inteligência, confie no Senhor de todo o teu coração. Mais uma vez Joshua examinou, achou que era mesmo gente de longe e fez aliança sem consultar o Senhor. E sabe o que eu acho curioso? Que parece que Moisés já sabia que Josué Moisés discipulava Josué, era ovelha de Moisés. Moisés, conhecendo Josué, mas já sabia que era a fraqueza dele, essa autoconfiança toda. Olha comigo um texto interessante que eu li hoje esse texto, me impressionou esse texto, que eu não tinha visto, não tinha reparado nele ainda. Números 27:18. Olha o que Moisés fez com Josué antes de morrer. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Homem que tem um Espírito. Ele tem um Espírito, só não está usando o Espírito. Só não está andando pelo Espírito. Não adianta ser cheio de Deus e na hora H não andar por Deus, andar pela carne. Moisés chama Josué, homem que tem o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão as suas instruções quando saírem para a batalha. Na verdade não foi nem Moisés, foi Deus. Deus, conhecendo Josué, disse a Moisés, chama Josué, empodera ele diante do povo, mas diga diante do povo que Josué, antes de sair para a batalha, tem que consultar o Senhor. Moisés falou isso na frente do povo, porque Josué de novo não consulta o Senhor. Mas como já diria o ditado, mentira tem perna curta, ou como Salomão diria em Provérbios 12:19, que a mentira não permanece para sempre. 3 dias depois, versículo 16 está aí. 3 dias depois, eles descobrem que aqueles gibeonitas moravam ali, eram cananeus, era gente errada, casou com uma pessoa errada. Eita, pepino, hein?
Estava apaixonado. Ah, ela é linda, é maravilhoso, é um gato, é maravilhoso. É quando 3 dias depois, 3 meses depois, 3 anos depois, descobriu quem é a bomba que você casou. Já era, casou. E aí o povo se revolta, versículo 18, o povo se revolta, o povo quer agir, mas não pode, e se revolta com os líderes. É a primeira queixa contra Josué, essa aqui. Se queixam contra Josué, porque, ouça meu irmão, você que é pai, você que é mãe, você que é líder de qualquer coisa nessa vida, as suas decisões vão influenciar as pessoas que estão debaixo da sua liderança. E as alianças erradas que você fizer vão influenciar as vidas das pessoas que estão debaixo da sua vida, que estão com você. As pessoas erradas que você trouxer para a sua vida podem fazer mal a você e aos seus filhos da sua casa. E você será responsabilizado por isso. Então, cuidado com quem você traz para a sua casa, você traz para a sua vida, você traz para o meio da sua família. Cuidado. E o povo agora foi se queixar com Josué. Josué, foi isso que você fez, Josué? Josué falou, agora já está feito, agora já era, agora nós temos que honrar. Versículo 19, ele fala assim, fizemos a eles um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Apesar de terem sido enganados, Josué sabe que tem que manter a palavra, tem que honrar. Ouça isso. A aliança diante de... qualquer palavra que a gente dá, a gente tem que honrar. Quer ver? Salmo 15, versículo 1 fala assim: quem habitará no santuário de Deus? Quem vai morar no monte santo do Senhor? Ou seja, quem vai viver perto de Deus? Aí o Salmo vai dar características da pessoa que vive perto de Deus. No versículo 4 fala assim, aquele que mantém a sua palavra, mesmo que isso lhe prejudique. Mesmo que o acordo fique ruim, como ele deu a palavra, ele mantém. É o tipo de pessoa que Deus gosta. Salmo 101, versículo 6, Deus disse, os meus olhos vão procurar os fiéis da terra, a gente que tem palavra, para que ande comigo. E nem precisa jurar não, viu? Lá em Mateus 5,34, o Senhor Jesus disse, nem jurem por nada. Vocês têm que ter uma palavra tão firme que nem de juramento precisa. O seu sim é sim, o seu não é não. E o que passar disso, vem do maligno. Esse é o tipo de gente que Deus gosta. Gente que honra a aliança. Ah, mas eu não sabia como ele era. Problema seu, você casou, você pactuou. Agora honre sua palavra. Honre seu contrato. Honre seu compromisso. Honre sua aliança. Só pode sair da aliança pelos meios legais. E nesse caso aqui não tinha mais como sair. Era uma aliança de um povo com outro para sempre. Agora os gibeonitas estão para sempre casados com os israelitas, e isso não pode mais ser violado. Ah, pastor, quando eu casei eu era muito novo, era muito jovem, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Problema seu, realmente. Você não orou, não buscou a Deus, foi pela aparência, foi pelo crentez. Your problem. Agora, now, você vai honrar a aliança, e Deus vai te honrar por isso. Josué disse, se a gente tocar neles, Deus vai se irar conosco. Interessante, que passou o tempo, um homem tocou neles, Saul, o primeiro rei de Israel. Passou alguns anos, o rei Saul tocou neles, e Deus castigou Israel por isso. É curioso essa questão de Saul, porque, o que acontece, irmãos? Está ali, né? A aliança foi feita, mas não foi feita uma aliança em amor. Os povos meio que se toleram ali. Para os gibeonitas foi até lucro. Porque Josué falou o seguinte, já que vocês armaram isso para a gente, vocês vão ser escravos. Por quê? Porque era o que a lei de Moisés permitia. Que os povos de longe fossem escravos. Mas para eles é até bom. Iam ser mortos, melhor ser escravos. Só que não foi uma aliança feita na graça, no amor. Muito melhor para eles, gibeonitas, seria ter feito uma aliança de amor como Raabe fez. Tudo que se converteu e casou com um israelita e gerou a descendência do rei Davi, gerou a genealogia que vai dar no rei Davi e que vai trazer o Messias, Jesus.
Raabe casou em amor, então houve uma santificação daquela aliança ali. Os gibeonitas não, foi naturalmente, foi forçado, foi com engano. Ouça uma coisa, cuidado com isso também. Agora aqui um outro lado, você que para estar com alguém manipula, você que para estar com alguém, sabe, enrola, mente, tem você que não caminha no caminho da verdade, do amor para estar na vida das pessoas, cuidado, porque nunca vai ter profundidade naquela relação, sempre vai ter coisas estranhas. Sabe o que isso me lembra? Jacó com Lia. Lembra que Jacó se apaixonou por Raquel, combinou com o tio dele que virou sogro, Labão, para casar com Raquel. No dia do casamento o tio trocou. Imagina aí, na entrada da igreja, a menina com véu cobrindo o rosto. Na entrada da igreja, o pai puxa uma, vem para cá. Pai, meu cara, quem vai casar é sua irmã. Troca, bota a roupa nela. Mas pai, bota a roupa nela e fica quieta, não sai daí não, vai ficar quieta, presa no banheiro aí. Fica presa. E ela no banheiro chorando, eu quero casar. Pai, quieta, aí no banheiro, presa. Lia, pega a roupa dela, bota o véu, entra na igreja. Entrou. Aí Jacó casou. Era de noite já. Vai para a tenda, vai consumar o casamento. Não tem vela, não tem luz, não tem nada, tudo escuro. Aquele brilho total, consumou o casamento. De manhã, quando ele acordou, que isso? Por que essa mulher? A Lia? Casou, já era. Então, Labão forçou Lia em Jacó. Mas sabe o que acontecia? O texto fala em Gênesis 29:31 que Lia era desprezada. Jacó amava Raquel e não Lia. Por isso era analfabeto, não lia. Então, meu irmão, observe, isso aqui eu brinquei, mas é sério. Cuidado com estratagemas. Você que mente para estar na vida das pessoas, que finge ser o que não é. Tem muita gente que para se aproximar dos outros, finge ser o que não é. Mas aí você engana, um dia a pessoa vai saber. E aí vai desmascarar. E nunca vai ter relação profunda, nunca vai ser amado. Se por um lado, tem que suportar quem não por outro lado, o outro tem que ser suportado sem amor. Terrível, terrível, não queira isso para a sua vida. E isso gerou um fruto ruim para os gibeonitas. Qual foi o fruto ruim para os gibeonitas, irmãos? Que eles, chegou um tempo, que o rei Saul que não temia muito a Deus, resolveu exterminar eles, Saul atacou os gibeonitas e matou muito deles. Beleza, não conseguiu exterminar, ainda ficou uma boa parte. Saiu Saul, entrou Davi. No reinado de Davi, Deus trouxe 3 anos de fome. Como Davi era um homem muito espiritual e tudo ele buscava discernir espiritualmente, ele foi consultar o Senhor. Eu sempre digo isso aqui, que Davi tinha esse grande trunfo. Ao contrário de Josué, Davi sempre consultava a Deus. Davi foi consultar o Senhor e falou: Senhor, o que está acontecendo? 3 anos já, Senhor, de fome. Isso não é fome normal, não. Isso é castigo, isso é o Senhor segurando. O que está acontecendo, Senhor? Aí Deus disse, isso é 2 Samuel 21. Eu estou castigando Israel pelo que Saul fez com os gibeonitas. Ele quebrou a aliança que Josué fez com os gibeonitas. Observe, gente, uma aliança feita em engano, com um povo que Deus queria que fosse destruído a princípio. Mas agora que a aliança foi feita, Deus quer que seja honrada. Deus coloca a aliança acima da vontade dele de destruir um povo, ou de eliminar aquela idolatria. A aliança, a honra, o caráter da palavra, para Deus é mais importante, porque Ele é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Quer que o seu povo seja a mesma coisa. Davi, eu estou castigando Israel pelo que Saul fez. Davi, então, sabendo como funcionava o mundo espiritual, correu nos gibeonitas para pedir perdão. Gibeonitas, quero pedir perdão a vocês pelo que Saul fez. O que podemos fazer para restituir vocês? Para que vocês abençoem Israel. Olha como inverteu a posição. Para que vocês liberem Israel espiritualmente. E eles disseram: olha, só tem uma coisa que pode ser feita. Nos dê 7 descendentes de Saul. O sangue da casa dele tem que ser derramado, porque o nosso sangue foi muito derramado pela casa dele. Davi não teve escolha. Encaminhou para os gibeonitas 7 descendentes de Saul. Agora, curioso, na hora de escolher quem da casa de Saul ia, Davi falou assim, Mefibosete, filho de Jonatas, não pode ir. Por quê? Porque aqui tem outra aliança.
Porque Davi fez aliança com Jonatas, 1 Samuel 20, dizendo o seguinte: a nossa aliança toca na gente como amigos e nos nossos descendentes. A gente vai cuidar da descendência um do outro, quem ficar vivo. Então agora Davi está restaurando a aliança que Saul fez, mas ele não quebra a aliança que ele fez. Mefibosete não pode ir porque é filho de Jonatas. Jonatas é filho de Saul. Mefibosete poderia ser um descendente de Saul para ir para o sacrifício. Ele disse: não, Mefibosete eu não vou entregar não, porque eu tenho uma aliança. O que eu aprendo com isso? Eu não conserto uma aliança desfazendo outra. Aprendi isso. Você, por exemplo, que ia ver muito isso. A pessoa casou, desfez a aliança, não era para ter, desfez, casou de novo. Agora eu vou descasar para voltar para o primeiro casamento. Eu não conserto uma aliança desfazendo outra. Não é assim que funciona. Eu tenho que ter um jeito de honrar as minhas palavras. E tem aliança que às vezes eu não vou ter mais como fazer, porque tem outra aliança por cima. Davi conserta uma aliança mantendo a palavra que ele deu a Jonatas, porque se ele não mantém, o Senhor também o castiga. Nós temos que ser pessoas de palavra, de caráter. Deus está levando Israel para conquistar uma terra, mas Deus quer que Israel seja um povo santo, de caráter, de honra, de princípios, um povo de aliança. E o que mais me impressiona nessa história toda, e eu vou encerrar aqui, é que Deus falou para Josué: Josué, eu vou ser contigo, eu vou te dar a vitória, você pode confiar. Só que Josué, ele cometia um erro muito básico, gente. Um erro muito básico, que era passar na frente de Deus. Ele era muito autoconfiante. E que nós possamos aprender com essas quedas de Josué e buscar a direção do Senhor. Para de precipitação, para de agonia. Calma, espera, ora, consulta o Senhor. Vai nele, que ele tem a resposta certa. Ele tem a direção certa. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: fez compromisso, deu sua palavra, se aliançou, honre. Ah, pastor, eu fui enganado, mas você honra. Ah, eu fui traído, mas você não trai. Ah, me machucaram, mas você não faz de volta. Você honra, porque você honra a Deus. Porque a sua aliança é primeiro com Deus. E o nosso Deus, como já dizer uma canção, é um Deus de aliança. É um Deus que honra a palavra. É um Deus que fala e Ele cumpre. E assim tem que ser o crente, assim tem que ser o povo de Deus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Engano e honra. Que não sejamos enganados, mas que mesmo enganados nós sejamos honrados. Que mesmo quando nos passarem para trás, a gente não passe o outro para trás. Falaram mal da gente, a gente não fala mal de volta, não, a gente tem honra. O Senhor disse: bendigam os que vos maldizem. Abençoem quem amaldiçoa vocês. Trate bem quem vos trata mal, ame com quem vos persegue. Então, vou lhe falar uma coisa. O que Israel teria que fazer com os gibeonitas, gente? Já que teve aquela aliança, teria que amar. Teria que amar, agora botar no coração e amar. Como Jacó tinha que fazer com Lia também. Já que casou, a bichinha, tem que amar. Tanto é que Deus, quando viu que Jacó, com coração duro, não amava Lia, sabe o que Deus fez? Travou o ventre de Raquel e abriu de Lia. Deus queria que Jacó amasse Lia. Deus cooperava com Lia para Jacó amar Lia. Jacó duro não amava. E Deus travava Raquel por isso. Por quê? Porque uma vez que casou, tem que amar. Ei, irmão, talvez o seu casamento foi uma má escolha, mas agora tem que amar. Agora tem que amar. Deus quer que você ame, que você honre sua palavra, que você faça o seu melhor. Deus vai derramar graça nesse casamento. Deus vai derramar graça nessa família. Deus vai derramar graça nessa vida. Deus quer que você ame. Já era, agora tem que amar. Saul, sanguinário, achou que diz: não, esse povo que enganou Josué foi besta. Saul pensou: Josué foi besta, deixou esse povo aqui enganando a gente. Não, entrou aqui por engano, né? Eu vou matar, eu vou exterminar.
Lá em 1 Samuel, 2 Samuel 21:2, diz que Saul fez isso por ter zelo por Israel. Não vou zelar por Israel. Não adianta querer zelar sem honrar a palavra, sem honrar o compromisso. Já era, meu amigo. Agora você foi contratado, mas o cliente é insuportável. Você honra, você faz o seu melhor. Você sempre cumpre, faz a sua parte. No que depender de vós, tende paz com todos. Você é fidedigno. Você honra e Deus te honra. Deus te abençoa. Deus abençoou Israel por isso. Deus guardou Josué por isso. Deus fortaleceu Josué por isso, porque apesar de errar, ele honrou a sua palavra. Agora Saul não. Saul quebrou o pacto e Saul foi a casa de Saul, porque como eu falei, o que a gente faz reflete em quem nos cerca. É tempo de refletirmos isso. As conquistas, Deus está nos levando para um novo tempo, mas essas conquistas elas pedem de nós, requerem essa consciência madura, profunda, de homem de Deus, de mulher de Deus, bem posicionado na vida, que sabe o seu lugar, tem palavra, tem honra, tem caráter, não volta atrás. Fica firme, honra Deus, porque Deus procura os fiéis da terra. Amém? Vamos orar juntos, para que Deus nos guarde, que a gente não caia em cilada, que a gente não caia em laço, que a gente não caia em armadilha, que a gente não caia em engano, que a gente não engane ninguém também. Como eu falei, eu vou repetir, não vale a pena fingir ser alguma coisa para alguém lhe amar, porque ele não vai lhe amar, porque ele vai descobrir quem você é, e vai tomar nojo de você. Isso não vai acontecer. Chega uma hora que a luz acende e a pessoa vê que não é Raquel, que é Lia, e despreza. Então cuidado, não tenta fingir quem você não é, para poder alguém te amar, porque isso não vai rolar, meu amigo. Não vai rolar, minha irmã. Agora, se já tem aliança, honra, ama. Engano e honra é o tema de hoje. Guarda isso no seu coração, porque isso, logo em breve, vai fazer diferença na sua vida. Começa a pensar assim. Começa a ter uma visão santa, uma visão pura, segundo Deus. Ele vai honrar você, Ele vai abençoar você, te fortalecer para viver toda a vontade dEle na terra, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Vem aqui, Messinha, canta um pedacinho da canção. Vamos orar, porque na oração tem unção, tem graça, tem força. Quem sabe você está numa aliança que você fez, que você não está suportando mais, mas eu fiz aliança. Deus vai te abençoar. Lá em Malaquias capítulo 3, Deus fala assim, ó, com Israel: eu tenho contra vocês que vocês desonram a aliança que vocês fizeram com a mulher da vossa mocidade. Era uma prática comum desde aquele tempo. A mulher envelhecia e o homem agora não gostava mais, queria trocar por uma mulher mais nova. O Senhor falou: eu odeio o que vocês fazem, desprezam a aliança que fizeram com a mulher da vossa mocidade. Irmão, se a aliança ficou pesada para você, você tem que pedir graça a Deus, porque Ele honra quem honra a aliança. Peça graça a Ele hoje. Pastor, fiz um contrato, eu quero desonrar porque fulano não merece. Cumpra. Se tem uma forma legal de sair do contrato, saia. Mas se não tem uma forma legal, não saia. Se tem uma forma legal de sair do casamento, se tem base bíblica para sair do casamento, então você pode sair. Mas se não tem base bíblica, não saia. Sabe, honra. Se comprometeu. Eu me comprometi em fazer isso, mas fulaninho também não fez, eu também não faço. Não, eu faço. Ele pode não fazer, eu faço. Eu assumi aqui isso para fazer no trabalho, na família, na igreja. Mas ninguém faz, eu também não. Não, você faz, você é diferente. Ninguém honra, você honra. Ninguém chega cedo, eu chego. Todo mundo diz que vai, mas eu faço, porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, que são raros, raríssimos. Mas se Deus achar essas pessoas, Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Prometeu ao funcionário, poxa, prometi ao funcionário, mas pensa um funcionário ruim, pensa um cara enrolado. Minha vontade é não dar um centavo a ele. O problema é seu, da sua vontade. Você contratou errado, não examinou, não orou, não buscou a Deus, ou examinou e confiou só em você, mas agora você vai ter que pagar. E para dispensar ele pagando, vai ter que pagar o tempo dele, vai ter que fazer o que é certo, porque Deus honra quem faz o que é certo. Não, eu contratei esse serviço, mas não é bem como eu gostaria. Se você não foi enganado,
Se você não aqui, pior que nesse caso aqui, o engano até entra o direito do consumidor, né? Mas tipo assim, aí não pode. Se eu um engano, aí você pode realmente brigar na justiça. Mas se for um caso, tipo assim, eu contratei, mas não era bem o que eu queria. Peraí, tem um prazo de arrependimento. Passou o prazo da lei, não é bem o que você queria, mas alguém prestou o serviço, alguém lhe deu o produto, talvez não tem mais como voltar. Você honra, você paga. Eu fui no banco, eu não quero nem entrar mais aqui por causa do nosso tempo. Já estourei o tempo hoje, mas eu vou falar, hoje eu estou aqui na pegada pastorzão, cajado. Eu fui no banco, pedi lá um dinheiro, mas me apertei. O banco que se exploda, o banco tem muito dinheiro. Eu vou dar o calote, daqui a 5 anos meu nome limpa. Que coisa ridícula. Você ganha aí esse dinheiro e Deus diz assim, que coisa. Esse é meu servo, esse que honra meu nome? É esse que honra meu nome, que pensa assim, que age assim? Não. Salmo 15, 4. Salmo 15, 1. Quem estará no Monte Santo do Senhor? 4. Aquele que honra a palavra, ainda que com prejuízo. Salmo 101. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Eu vou passar o cartão de crédito daqui, depois eu vou deixar bombado, eles vão me ligar, eu vou dar o sumiço. Que coisa horrível. Crente fazendo isso. Você ganha isso aqui, perde a... É isso que a gente não entende. Sabe o que a gente não entende? Sabe qual é a grande burrice do pecado? É que a gente ganha isso e perde a bênção. É Esaú, come o prato de lentilha, mata a fome e perde a bênção, burro, idiota. Então cuidado, você está abafando aí, porque o enganador é assim, acha que ele está abafando, ele rompe, ele faz, ele engana, eu sou esperto. Aí ele ensina para os outros, pague não, você é besta, pague o banco não, pague o cartão não, dê o calote, suma, enrole, vá ali e roube, passe para trás. Ganhou nada, você perdeu a bênção, seu bobão. E a bênção te daria muito mais, a bênção te faria prosperar, a bênção te traria alegria, a bênção de Deus faz prosperar e não traz dores, seu bobo. Eu estava ensinando hoje a minha filha, eu dizendo a minha filha, a pessoa que você mais tem que amar na vida não é seu pai, não é sua mãe, é Deus. Em tudo que você fizer, sempre pense assim, será que Deus gosta? Será que Deus gosta? Será que Deus gosta? Será que Deus está gostando? Será que Ele está gostando? Esse é o segredo. Não é agradar você mesmo, nem agradar ninguém em primeiro lugar. É pensar, será que o meu Deus está gostando? Porque é aquele que tem prazer ao coração do Senhor. Esse será abençoado. Esse andará com Ele. E quem anda com Deus é invencível. Aleluia, glória a Deus. Ouça isso aqui, ó. Ouça isso aqui, ó. Você entender como é que funciona, você faz por causa dele. Josué e Israel cercaram os gibeonitas. Não sei se você já viu uma galera cercando outra para bater. Já viu como é que é? Eu já vi várias vezes. Eu já aprontei pouco. Cercou. Quem dá o primeiro? Eu vou dar o primeiro. Não, eu vou bater. Não, eu vou dar um neles. Josué, ninguém toca nesses miseráveis. Eu já tava com raiva também, esses infelizes, esses desgraçados. Ninguém toca porque fizemos aliança diante de Deus. O José está assim, eu ia acabar com vocês, seus desgraçados, mas eu não vou tocar por causa dele. Eu não vou triscar em vocês por causa dele. Por causa dele. Por causa dele. Vocês merecem, mas eu não vou fazer por causa dele. Aleluia! Por causa dele. Por causa dele. Faça isso. Você não merece marido, mas eu vou fazer por causa dele. Você não merece mulher, mas eu vou fazer por causa dele. Você não merece patrão, mas eu vou fazer por causa dele. E o Senhor Paulo fala, sirvam vossos patrões como servisse a Cristo. Por causa dele. Você não merece funcionário, mas eu vou fazer por causa dele. Por causa dele. Você não merece, meu irmão, minha irmã, meu cunhado, meu parente, meu vizinho. Você não merece, mas eu vou fazer por causa dele. Quando estiver na sua casa, todo mundo falando mal. Sabe quando a família se reúne para falar mal de alguém? Aí todo mundo desce a língua. Aí você fala, epa gente, olha, eles merecem mesmo. Mas não vamos falar não, por causa dele.
para Ele não se aborrecer conosco. Eles merecem, mas não vamos não, por causa dEle. Seja você a pessoa que faz isso. Eu vivi uma situação dessa uma vez, uma galera querendo pegar uma mulher. Gente, somos crentes. Somos crentes. Somos crentes. Somos crentes. Somos crentes. Por causa dele. Ela merecia. Ela merecia. Ela aprontou, ela merecia. Ninguém toca nela. Por causa dele. Por causa dele. Por causa dele. Por causa dele. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a não sermos tão autoconfiantes como Josué, homem de Deus, Pai, mas que vacilava nisso, confiava muito na sua própria inteligência. Pai, nos ajuda a confiar em Ti, mais do que em nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, nos guia, Senhor. Sem a Tua direção nós ficamos perdidos. A nossa avaliação, Senhor, é sempre superficial. É o Senhor quem sabe tudo. Que façamos como Pedro fez. Senhor, Tu que conheces corações, nos mostra. Tu que conheces tudo, nos mostra. E Pai, nos faz também pessoas de palavra. Sim, sim, não, não. Gente que honra compromisso, porque o Senhor busca os fiéis da terra. Nos dá graça, nos dá unção, nos perdoa. Peça perdão no Senhor agora pelos pactos quebrados, pelas alianças quebradas, pelas desonras que você fez, as alianças que você fez. Peça perdão a Ele agora. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Se você lembrar do que você desonrou e confessar, melhor ainda. É bom assim, pecado quando você confessa a Ele, você lembra dele, aí você gera aquele arrependimento, aquela confissão poderosa. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos levanta para ser homens de aliança, homens de palavra, homens que honram as alianças, que honram o Teu nome. 3 anos de fome, porque a aliança foi desonrada. Quando Davi refez a aliança, a fome passou, a bênção voltou. Quando você honrar a aliança, a bênção vai voltar sobre a sua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus, amém. Vamos ficando por aqui. Eu te peço aquele engajamento no canal. Deixa like aqui no vídeo. Daqui a 3 minutos volta aqui, deixa um comentário como Deus falou contigo hoje. Tem coragem de falar? Porque hoje é estreito, hein? Tem coragem de testemunhar que Deus falou contigo nesse curso? Porque comigo Ele está falando. Você volta aqui e testemunha aqui nos comentários.